faço parte do Intervoz, que é uma entidade que genericamente, para falar em um tempo, ela luta pelo direito à comunicação nas suas mais diversas facetas. A minha apresentação, o que eu quero falar e trazer aqui para vocês é diferente, e acho que é ótimo que tenha sido precedida por um exemplo como foi o do Fábio. Mostra um tipo de concretude e coloca um tipo de perspectiva avançadíssima para a gente pensar processos de produção e difusão do conteúdo local. O que eu quero fazer é dar um passo atrás, na verdade pensar essa questão ligada a outros processos de comunicação, já que nós não somos uma entidade que lidamos diretamente na ponta com inclusão digital, mas temos esse como um dos temas também de trabalho, e falar um pouco até de tentar organizar, já que a gente está dialogando aqui com pessoas que fazem isso no seu dia a dia, e que talvez tenham na sua experiência coisas extremamente interessantes para se trabalhar, tentar organizar isso enquanto processo. Quais são as fases desse processo e como é que isso vai se organizar. No finalzinho aí eu peço pro pessoal, fiz só uma listinha de fases que é um pouco estática, talvez meio instrumental e funcional demais, mas que ajuda a gente a organizar um pouco e pensar como é que a gente... Não precisa. Modelos que a gente possa trabalhar nos nossos ambientes. Então acho que a primeira questão, que é fundamental, é que produção de conteúdo local vai ser sempre dependente do local. Isso parece meio óbvio, né? Mas se a gente tentar aplicar modelos prontos ou achar que o que funciona em um local funciona em outro, nós vamos partir de uma premissa errada. Primeiro porque nós vamos estar partindo de uma premissa externa, de quem leva o conteúdo e quem quer aplicar o modelo, sendo que isso nós temos que partir do contrário. Toda essa produção de conteúdos locais, ela tem que partir de questões locais e de demandas locais daquele grupo, daquela comunidade. Tudo isso, eu acho que para quem trabalha no Telecentro no dia a dia, não é nenhuma novidade, mas acho que é importante afirmar que muitas vezes a gente fica elucubrando grandes soluções e grandes questões e depois, como diz o Garrincha, não conversou com suecos ainda, né? Eu queria também tratar do seguinte: há hoje uma dependência, e eu acho que essa dependência ela não é um problema, nós precisamos entendê-la como quase como um fator permanente, de estruturas públicas para uma produção de conteúdo local. Isso, nós estamos falando disso, quando a gente fala de estruturas públicas, nós podemos falar genericamente de centrais públicas de comunicação, acho que o Adriano vai trazer também um pouco esse debate, mas na prática a gente está falando então de um telecentro, de uma Casa Brasil, de um ponto de cultura, de um espaço que possa ser um espaço tanto de convergência de pessoas que querem trabalhar aquilo, de grupos que querem trabalhar aquilo, como um espaço de disponibilização das ferramentas para isso. Mas ele nada mais é do que um espaço. Nós estamos falando de uma estrutura pública que ela tem que fornecer esse instrumental, mas ela em si não adianta nada se ela não for apropriada de fato por aquele cidadão, por aquela cidadã, de uma maneira de acordo com as suas demandas e suas potencialidades, né? Portanto, nós estamos falando, primeiro, sim, há uma dependência de estruturas públicas de produção, nós não estamos falando simplesmente pegue e faça. Mas, por outro lado, essas estruturas não são um fim nelas mesmas, elas são simplesmente um instrumento de viabilização de alguns processos que, na prática, o processo em si de produção do conteúdo local, ele não depende daquela estrutura. Ele é apoiado por aquela estrutura, mas ele não depende daquela estrutura. Nós temos que pensar também essas centrais públicas de comunicação, aí, usando essa denominação genérica para esses vários espaços, como espaços em diálogo com um sistema público de comunicação. E aí eu queria que a gente superasse também uma lógica da produção de conteúdo local como algo sempre marginal, algo quase como a cereja do bolo, né? E olha que legal, o pessoal faz ali comunicação, tá tão bonitinho, tem um jornalzinho ali que ele entrega para a mãe, para a avó e tal. Não é isso, né? Nós estamos falando de processos que tem que estar inclusive previstos do ponto de vista de planejamento de governo, e aí aproveitando que a gente está dialogando com gestores públicos também, como parte de um sistema público de comunicação. Quer dizer, um sistema público de comunicação ele vai se efetivar a partir do entendimento que a produção local ela é tão essencial como a produção dos grandes meios de comunicação de massa, vamos dizer assim. E aí você precisa ter espaços para
não só para viabilizar a produção disso, mas para viabilizar a distribuição e para viabilizar o acesso. Porque senão nós vamos estar falando de algo que vai estar sempre, vão ser vídeos, DVDs para estante, vai ser, dá uma olhada lá no meu site, mas aquilo está completamente desintegrado num processo maior de produção. E, portanto, nós estamos falando na necessidade de políticas públicas para desobstruir hoje gargalos que são reais, né? O Fábio, e acho que estava falando aqui de alguns gargalos, a própria questão do acesso à internet como um gargalo real, e esse é o que a gente está mais acostumado a lidar, eu acho, no nosso cotidiano, mas nós podemos falar de outros, né? Nós podemos falar, por exemplo, da própria cultura de produção audiovisual, que no nosso país, e até pela maneira como a gente foi formado, é uma cultura ainda muito quadrada, vamos dizer assim, ainda muito ligada a formatos mais tradicionais. Eu acho que hoje tem uma dinâmica de novas tecnologias que propõe outros formatos e outros modelos, mas a gente precisa se apropriar disso e também fazer com que isso ganhe uma dinâmica própria de cada uma das comunidades. Não seja uma coisa simplesmente, olha, a partir desse modelo aqui de produção na internet, você faça você mesmo o seu vídeo, né? Outra coisa é o seguinte, na prática a gente está, e eu quero falar um pouco disso porque é o assunto que a gente acaba lidando mais no dia a dia, que é uma discussão tanto da TV digital quanto da TV pública. O Adriano vai ter oportunidade de falar isso, mas do ponto de vista de quem está vivendo esse processo da TV pública também. Mas a a maneira como tem sido pensado televisão no Brasil é uma maneira extremamente vertical e elitista, e isso não modifica muito com esse quadro da TV digital. Pelo menos não é o cenário que dá para se prognosticar. Vamos entender por quê. A Constituição brasileira, por exemplo, ela diz que você precisa ter uma porcentagem ali, de conteúdo regional e de produção independente, né? O artigo 221 diz que rádio e televisão precisa ter uma porcentagem de produção regional e produção independente. Mas isso está na Constituição de 88 e até hoje não foi regulamentado. Há um projeto da deputada Jandira Fegali do Rio de Janeiro, desde 91, proposto no Congresso, e que ele é embargado pelos grandes setores de mídia que não aceitam nenhum tipo de regulamentação desse processo. O que isso significa? Isso significa o óbvio, que nós continuamos com uma produção centralizada nos eixos de Rio e São Paulo, né? Extremamente centralizada também nas próprias produtoras, as emissoras, elas se tornam as produtoras de conteúdo, praticamente 100% do conteúdo. Isso que pra gente a gente já está acostumado, quer dizer, todos os programas da Globo são a Globo que faz. Isso não acontece na maior parte do mundo, né? Essa dinâmica de produção em que o canal que ele está ali sendo concessionário por 15 anos daquele espaço, ele ainda vai produzir todo aquele conteúdo local. Isso é uma deformação do nosso sistema. E na prática, então nós temos que pensar, bom, o que é essa produção regional e produção independente? Basta ali estabelecer um percentual para produção regional e produção independente? Não basta. É um primeiro passo necessário, indispensável, mas não basta. Não basta por quê? Primeiro, a lógica de produção independente ainda é uma lógica elitista. Hoje a TV pública, por exemplo, ela vai abrir espaço para 40% de produção independente. É um passo fundamental, fenomenal, ótimo, fantástico, vai ser por editais públicos, tudo isso é um super avanço. Mas isso ainda parte de uma lógica de mercado. Quem tem condições de produzir com aquelas, a partir de um edital, a partir de uma grana, de um pagamento por uma produção. Nós temos que avançar, claro, alguns diriam, João, menos, passo a passo, ok. Mas vamos pensar então, já em prognosticar que ao discutir produção independente, que isso não seja simplesmente a produção independente de mercado. Que isso possa ser e absorver um tipo de produção que já está acontecendo em muitos lugares e que acho que tem que pipocar cada vez mais, e que haja políticas públicas, de fato, para viabilizar essa produção pública de conteúdo. Porque não adianta a gente fazer com que, olha, está aberta a produção independente, mas para você conseguir produzir, você precisa ser um agente de mercado, né? Então nós temos que superar essa lógica mais elitista e mercadológica da produção independente também.